comigo a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30. A palavra do Senhor nos ensina chaves, códigos espirituais que sempre vai nos levar a vencer, a conquistar. A palavra do Senhor diz assim, deixa eu abençoar. 1 Samuel capítulo 30, versículo 7. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Amileque, traga-me o colete sacerdotal. Abiatar trouxe a Davi e ele consultou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os, certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Amados, nós precisamos entender uma coisa para nós prevalecermos nas orações, para que as nossas orações rompam, para que as nossas orações fluam. Nós precisamos seguir um princípio que Davi seguiu: a dependência de Deus. Esse texto aqui conta que Davi, ele chegou ali na sua casa, sua família não estava lá, a família dos seus soldados também não estavam ali. Aquele lugar foi saqueado, foi tudo levado embora. E Davi tinha um exército que ele sempre prevalecia contra os seus inimigos. Então nós precisamos entender isso. Nós somos também um exército. Nós somos o exército de Cristo na terra. Nós somos os soldados de Cristo na terra. Então, todo exército, ele tem um general. Todo exército, ele tem pessoas que ocupam posições importantes numa batalha. Então nós precisamos entender que nós somos um exército, que nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo a nosso favor. Nós temos os anjos que trabalham a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Mas nós também nos precisamos organizar as nossas táticas de guerra. Porque o inferno é organizado, o inferno não é bagunçado. Os demônios, eles trabalham de uma forma organizada, e Deus também espera a mesma coisa da igreja. E uma das formas de nós termos uma organização é sabermos como agir com a nossa vida de oração. Porque é importante nós sabemos que a oração, ela é uma arma de guerra, e é uma arma de guerra poderosa. Mas o que acontece? Às vezes, nós tomamos um período para nós estarmos orando, nós tomamos um tempo para orarmos, e muitas vezes a gente ora para isso, para aquilo, para mais isso e mais aquilo. E é como a gente estivesse lançando um tanto de míssil, um tanto de arma para todos os lados. Mas se nós queremos romper na oração, nós precisamos centralizar a nossa oração primeiramente em um alvo específico. Depois que nós tivermos vitória sobre aquele alvo específico, a gente pede ao Senhor para nos dar outro alvo. Porque o que acontece? Quando um exército vai atacar, o exército não sai atacando para todos os lados. Não. Ele carrega consigo uma estratégia. Ele vai destruir as torres de comunicação, ele vai destruir coisas que são importantes para os seus inimigos, para depois ele entrar e tomar conta do lugar. E assim é a nossa vida de oração. Primeiro nós precisamos atacar os pontos importantes que o inimigo muitas vezes tenta impedir que a nossa oração não rompa, que a nossa oração não chegue.
para que o milagre não aconteça. Por quê? Uma das coisas que mais o diabo tem medo, tem terror, é da vida de pessoas que oram. Porque ele sabe que se o povo orar, Deus vai responder. Ele sabe se o povo orar, Deus vai se manifestar. Ele sabe se o povo orar, Deus vai entrar com providência. Ele sabe que se o povo ficar sem oração, não vai ter a reação de Deus. Então ele teme as igrejas que realmente oram. Então vamos pegar primeiramente esse texto aqui. Davi, ele chegou ali naquele lugar, tinha levado tudo embora. Agora, se Davi fosse olhar para o natural, Davi estava com um exército grande com ele. Davi não ia pensar duas vezes: ó, gente, me segue, vamos procurar esse povo aí. Eu não sei se eles foram para a direita, para a esquerda, para frente ou para trás, mas vamos procurar eles. Davi não fez isso. Então aqui começa a primeira chave para as suas orações romper, e romper de uma forma poderosa. É você buscar o Senhor, buscar uma direção para Deus. Pai, eu preciso orar primeiramente para quê? Para que a minha oração tenha resultados. Qual que é o primeiro inimigo que eu tenho que prevalecer para que a minha oração venha produzir resultados nas outras orações? Davi, ele consultou o Senhor, Davi buscou o Senhor. Então, o que Davi fez? Davi mostrou para Deus a sua dependência. Davi tirou um período ali e ele prostrou diante do Senhor, se era da vontade do Senhor que ele fosse atrás daquele exército. Olha as palavras de Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu essa tropa? Alcançarei? Ele disse: persegue, porque de certo alcançará, e tu libertarás. Então Davi, ele queria romper. Davi queria ter sucesso aqui agora. Davi, ele queria alcançar aquela tropa, aquele povo que levou a sua família, a família dos seus soldados, levou todo mundo embora. Mas Davi sabia aqui que o instinto dele não era o suficiente. Davi sabia que as habilidades dele não eram suficientes. Davi sabia que mesmo tendo os melhores soldados com ele, não era suficiente. Davi precisava de um poder divino. Davi precisava de uma intervenção divina. Davi precisava de um poder sobrenatural para romper, para conquistar e tomar de volta aquilo que foi tomado dele. Então, quando ele consultou ao Senhor, o que ele foi fazer? Ele foi orar. E nós precisamos colocar isso na nossa vida como evidência. Tudo que nós formos fazer antes, devemos orar. Devemos consultar o Senhor, devemos depender do Senhor. Porque quando nós estamos orando, Deus está trabalhando. Amanhã nós vamos abrir uma casa de avivamento. Nós precisamos orar que o Senhor nos direcione a casa certa, a família certa, as pessoas certas. Amanhã nós vamos evangelizar. Nós precisamos orar para que a palavra toque os corações, remova os véus dos olhos das pessoas, as escamas, que toda cegueira espiritual venha cair por terra. Nós precisamos orar primeiro, porque é um princípio bíblico.
é uma chave que está aqui desde os patriarcas. Nós vemos aqui, irmãos, que Davi nos ensina algo. Ele não fazia nada sem antes orar ao Senhor. E se nós queremos ter sucesso nas nossas orações, se nós queremos ter um sucesso na nossa vida em qualquer área, nós precisamos primeiramente chegar diante do Pai. Precisamos realmente ter humildade e dizer: Senhor, às vezes até você sabe o que você tem que fazer, mas se você quer garantir do que você vai fazer, estou te ensinando hoje, ora primeiro. Amanhã você vai fazer um exame, ora primeiro, apresenta aquilo ao Senhor. A Bíblia diz: apresenta ao Senhor os seus planos, os seus projetos, e eles serão bem sucedidos. O que o Senhor está dizendo? Ora primeiro, põe na minha mão primeiro, dependa de mim primeiro, põe diante de mim primeiro, que eu vou trazer o resultado, eu vou trazer a resposta, eu vou produzir um milagre. Então é isso que o Senhor espera de nós. Você vai trabalhar, ora primeiro. Você vai para a escola, ora primeiro. Você vai fazer uma prova, ora primeiro. Queridos, todos temiam Davi, todos temiam o exército de Davi, mas uma coisa que eu aprendi estudando a palavra, que Davi era um homem que dependia de Deus. Davi, ele escreveu uma grande parte dos Salmos. E nos Salmos nós vemos ali Davi muitas vezes falando sobre a oração. Olha o que Davi diz no Salmo 26. Abra comigo lá, Salmos 26, versículo 8. Salmos 26, versículo 8, diz assim: quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Olha o nível que Davi chegou em Deus, o nível de um relacionamento, que é onde o próprio Deus convidava Davi para orar, e Davi correspondia esse convite. Então, uma das coisas que o Senhor está esperando de mim e de você é que nós venhamos corresponder esse convite dele para nós orarmos. Então, Davi agora, voltando ao texto, ele concentrou toda a sua oração ali no Senhor, em um pedido. A segunda chave para você romper na sua oração, primeiro é você estabelecer um alvo. Segundo, é você orar em cima daquilo. Qual que é o alvo de Davi? Trazer a família dele, a família dos soldados de novo, resgatar. E qual que era o pedido de Davi? Eu devo ir? Eu devo perseguir? O Senhor vai me dar a vitória? Então Davi, ele orou focado naquilo que ele queria alcançar. Então, para as suas orações romperem, você precisa focar a sua oração naquilo que você quer que Deus traga a resposta. E a terceira coisa, a terceira chave, é você
persistir. Orou uma vez, Deus não respondeu, vai para a segunda, para a terceira, para a quarta, para a quinta. Se você estabelecer um alvo, você tem um foco, e você está direcionando a sua oração para aquilo, você tem que entender que você está orando para Deus fazer, mas o diabo está trabalhando para Deus não fazer. Você está orando para Deus trazer a resposta, você está orando para Deus manifestar o sobrenatural, mas o inimigo, ele está tentando fazer o quê? Impedir. Que não aconteça aquilo que você crê que vai acontecer. A Bíblia não diz, irmãos, existe um homem na Bíblia de oração igual Daniel? Daniel é um cara que me fascina de ver o quanto ele orava. No mínimo ele tinha 3 períodos de oração na sua vida, e era um homem ocupado. É um homem que tinha uma grande responsabilidade, cuidar de muitas responsabilidades, mas ele não ausentava a sua vida da oração. Nós podemos ter muitas atividades na nossa vida, nós podemos ter muitos compromissos na nossa vida, mas nós não podemos ausentar a nossa vida de orar. Hoje eu estava orando lá no quarto de oração, e o Senhor me lembrou algo. Que quando você está orando, os anjos de guerra, os anjos que acompanham você, os anjos que Deus já liberou para estar com você, eles são fortalecidos. Você está orando, o exército de anjos está sendo fortalecidos. Para quê? Para lutar, para guerrear e para prevalecer. Então, olha para você ver a importância da oração. Daniel estava ali sendo intenso na sua oração. Deus ouviu Daniel desde o primeiro dia. Mas o inimigo, ele causou o quê? Um bloqueio, um impedimento nas regiões celestes, para que a resposta de Deus chegasse. Ali Gabriel foi preso, mas Daniel continuou orando, e Deus enviou quem? Miguel, porque Miguel é o príncipe da guerra, é um anjo de guerra, ele é um dos príncipes de Deus. Gabriel é o mensageiro. Então Miguel veio. Olha para você o reino espiritual como funciona. Havia alguém acima com uma patente a mais que poderia liberar o outro anjo. Então todas as vezes que você é intenso na oração, Deus ele vai liberar, quantas vezes for preciso, um anjo maior para te dar a vitória. E Daniel ele não desistiu, ele foi intenso ali nas suas orações. E o que aconteceu? Miguel veio, liberou Gabriel. Gabriel veio até Daniel e disse: eu vim por causa das suas palavras, por causa da sua oração. E desde o primeiro dia já chegou lá em cima. Então entenda uma coisa: a sua oração nunca vai ser algo sem sentido para Deus, porque uma das armas mais poderosas que Deus deu para o seu povo foi a oração. Todos os milagres que você vê na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a maioria você vai ver que teve uma pessoa que orou, que teve uma pessoa que intercedeu por alguém. Teve alguém que chegou diante de Deus e clamou esse Deus Todo-Poderoso.
para que acontecesse aquele milagre, para que estabelecesse aquela vitória, para que acontecesse a intervenção de Deus. Irmãos, isso, a oração, obrigado Espírito Santo, a oração, ela veio antes de Jesus. A oração está lá no início. E ela veio percorrendo todos os grandes homens e mulheres de Deus. Ela veio percorrendo de livro em livro. E os homens e as mulheres de Deus que tiveram esse entendimento, tiveram sucesso. Tiveram vitória. Então a oração, ela não pode ser o plano B da minha vida e da sua vida. Ela tem que ser o plano A. Não é quando as coisas ficam ruins, não é quando as coisas ficam difíceis que a gente vai orar. Não, a gente vai orar porque a gente sabe, se a gente orar, Deus vai mudar aquela situação. Mas por que não começar a orar antes? Nós precisamos ter a mente de Cristo. Jesus, ele se preparava antes de encontrar com as pessoas. Jesus passava as noites orando, as madrugadas orando. Jesus, ele se retirava para um lugar solitário e ali ele passava horas orando. Por quê? Jesus estava se preparando para o outro dia. No outro dia ele encontrava com legiões de demônios. No outro dia ele encontrava com pessoas doentes, pessoas enfermas, pessoas com fome, pessoas mortas. Então Jesus estava se preparando como um guerreiro para prevalecer contra o inimigo. E assim precisa ser a nossa vida. Nós temos que nos preparar primeiro. E nós precisamos ter a nossa vida preparada todos os dias para que o Senhor possa nos usar. E uma das formas que Deus nos prepara é uma vida de oração com Deus. Entenda uma coisa: o guerreiro, o lutador, ele vai para uma briga, ou uma briga de ringue, uma briga de boxe, uma luta de boxe melhor. Os dois lutadores estão ali, mas um preparou para vencer o outro, e o outro preparou para vencer o outro. Todos os dois estão ali, porque todos os dois são bons lutadores, porque senão eles não estariam ali. Mas ali tem um diferencial na luta. Aquele que se preparou mais é aquele que vai vencer. Aquele que está mais preparado é o que vai prevalecer. Então a oração te prepara para a vitória. A oração te prepara para o sobrenatural. Mesmo que muitas vezes você se sente desanimado, desacreditado, que é isso que o diabo quer que você pense. O diabo não quer que você pense que você vai ter vitória quando orar, que você vai romper quando orar, que você vai ter sucesso nas suas orações, que Deus vai te responder rápido. O diabo não quer que você tenha esse pensamento, porque ele sabe que se você tiver esse pensamento, todas as vezes você vai prevalecer contra ele, contra os planos dele e contra os demônios dele. Então os demônios lançam muita seta na nossa mente, tentando nos parar de orar. Mas é aí que nós temos que ser os bons soldados de Cristo. Nós precisamos nos revestir da armadura de Cristo, colocar o capacete da salvação, dizer: eu repreendo toda seta, todo dardo, toda lança. Senhor, que o Senhor quebre o arco e que o Senhor despedace a lança, e eu vou orar, e o Senhor vai prevalecer, porque graças a Deus que a nossa vitória vem do Senhor Jesus. O meu Senhor venceu na oração,
que eu também vou prevalecer e vou vencer. É isso que Davi fez. Davi ficou ali, pegando com Deus na oração, até Deus falar: vai, Davi, você vai alcançar essa tropa, e você vai libertar todos eles. Essa é a vontade de Deus para nós, que a gente prevaleça na oração contra o nosso inimigo, contra os nossos adversários, porque Deus sabe, se nós permanecermos na oração, através da nossa oração, muitas pessoas serão libertas. Quantas pessoas você já orou e era envolvido com algo que amarrava a sua vida, prendia a sua vida nos vícios, e você orou e essa pessoa foi liberta? Quantas pessoas nós já oramos, que estavam lá no mundo, era um caso perdido, mas encontrou Jesus, veio para a igreja, foi liberto, foi transformado, foi restaurado, recebeu o batismo com o Espírito Santo e está firme na presença de Deus. Porque nós vencemos, irmãos, é com os joelhos no chão. Entenda uma coisa: Deus não deu um substituto para a oração para a igreja, não deu. Então nós que somos soldados de Cristo, uma das armas poderosas que o Senhor nos deu é a oração. Às vezes tem pessoas que falam assim: mas eu não tenho tempo para orar. Não, você precisa, não é arrumar um tempo para orar, você precisa colocar a oração como prioridade da sua vida. A oração tem que ser como um café da manhã para você. Tem que ser algo, tem que ser uma primícia para Deus. Tem que ser a melhor parte para o Senhor. Faz o teste para você ver. Sai um dia da sua casa sem orar. Você vai ver como vai ser seu dia. Mas sai um dia da sua casa tendo orado por Deus. É diferente. Irmãos, isso aqui é natural. Isso aqui a gente está vendo. Tudo isso aqui é natural. Mas existe um reino espiritual. E esse reino espiritual, ele se move pela oração. Ele se move pela fé. Ele se move pela palavra. Então, nós temos que orar, mas não só orar, nós temos que orar com fé, tendo a certeza que o Senhor vai fazer algo. Foi isso que Davi fez. Davi orou com tanta fé que ele não saiu dali até Deus falar para ele o que fazer. Então fica na oração até Deus falar para você o que você tem que fazer. Se é para ir na rua X, se é para ir na rua B, fica lá e fala: Deus, me direciona a casa certa, me direciona a pessoa que precisa ter um encontro com o teu filho Jesus. Permaneça na oração, porque a vitória é certa do povo de Deus. Quando a minha mãe chegou no médico, o médico disse para ela que ela estava com diabetes. A minha mãe falou: não, doutor, eu não tenho isso, Jesus me curou. E a minha mãe foi para a casa dela e pôs o joelho no chão e falou: Deus, eu não aceito isso. O Senhor me curou, o Senhor não vai revogar a cura do Senhor na minha vida, mas eu vou orar, e o Senhor vai confirmar nos exames que eu vou fazer que eu estou curado. O homem disse uma coisa, mas o Senhor pode dizer outra, e o Senhor já disse que eu estava curado. Minha mãe não discutiu com o médico, minha mãe não discutiu com quem fez o exame da minha mãe de sangue, não. A minha mãe falou com Deus, e todos os dias minha mãe estava ali com o Senhor. E
quando a minha mãe fez um exame e levou para o médico falou: realmente a senhora não tem diabetes. Mas se a minha mãe aceita? E se a minha mãe toma aquele diagnóstico? Então, doutor, fazer o que, né? Não, a minha mãe não aceitou. A minha mãe foi para a resposta. A minha mãe foi para a solução. A minha mãe foi para o joelho. Glória a Deus. Então tem coisas que você vai ouvir que Deus vai esperar um posicionamento seu diferente. Ou você vai aceitar, ou você vai pedir a Deus para mudar o quadro, para Deus mudar a situação. Porque no céu não tem doença, no céu não tem enfermidade. E a Bíblia diz que Jesus já levou, já carregou, já tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. E pelas suas pisaduras, pelas suas chagas, nós já estamos curados. Quantas pessoas você já orou e Jesus curou? Essa é a vontade do Pai, mas prevalece através da oração. Olha para você ver os Salmos 34, versículo 10. Salmos 34, versículo 10. Diz assim: os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor, bem nenhum faltará. Então, eu tenho que colocar essa palavra no meu coração. E como? A palavra do Senhor diz que aqueles que buscam o Senhor de nada têm falta. Você está orando: Deus, a tua palavra diz que o Senhor supra a minha necessidade. A sua palavra diz que aqueles que buscam o Senhor, falta nenhum vai ter. Porque às vezes o inimigo vai falar: vai faltar dinheiro para você pagar essa luz, essa água, esse IPTU, fazer comprar o seu gás, pôr combustível no seu carro. E o inimigo tenta amedrontar as pessoas. E outra coisa, ele é o pai da mentira. Mas aí você toma a palavra em oração. Deus, está aqui na sua palavra, é promessa sua. A tua palavra diz que aqueles que buscam o Senhor não terão falta. Não vai faltar o recurso para minha água, não vai faltar o recurso para o meu gás, não vai faltar o recurso para minha luz, não vai faltar o recurso para o meu aluguel, não vai faltar o recurso para me comprar roupa, não vai faltar recurso para me vestir, não vai faltar recurso para me comer, porque a tua palavra diz que os que buscam o Senhor não tem falta. É uma promessa dele. Não é você que está pedindo para ele, é ele que está te prometendo. Então, eu vou trazer isso aqui até para outra palavra. Senhor, a tua palavra diz que aqueles que buscam o Senhor, deixa eu pegar aqui nessa tradução aqui, quer ver? Mas os que buscam o Senhor de nada tem falta. Senhor, tua palavra diz que aqueles que buscam o Senhor não tem falta de nada. Esse mês não vai faltar cliente para me vender, esse mês não vai faltar produto para me vender, esse mês não faltará combustível no meu carro, porque tu és um Deus que nada deixa faltar para aqueles que buscam o Senhor. Não vai faltar pessoas na minha casa de avivamento, não vai faltar membros da igreja, não vai faltar pessoas no louvor, não vai faltar pessoas para seguir o Senhor nessa cidade, porque a tua palavra diz que aqueles que buscam o Senhor de nada tem falta. Nós precisamos tomar a palavra, e uma das formas que nós tomamos a palavra é orando a palavra. Davi sabia que a vontade de Deus era prevalecer contra os seus inimigos. Essa era a vontade de Deus. Deus dava vitória constantemente a Davi, mas mesmo Davi, sabendo que o Senhor queria dar vitória a ele, mesmo assim, ele foi consultar o Senhor.
ele foi buscar o Senhor. A Bíblia diz, presbítero Márcio, que nós somos mais que vencedores em Cristo. Qual que é a vontade de Deus para você? Que você seja um vencedor. Que você exerça aquilo que Jesus conquistou por você na cruz. É direito nosso, é nossa herança. É direito seu ser o vencedor, porque Cristo prevaleceu. Cristo venceu as hostes do inferno. Cristo venceu os demônios. Cristo venceu Satanás e pôs debaixo dos seus pés e nos deu autoridade para prevalecermos também. E uma das formas de você exercer autoridade, para você romper a sua vida de oração, é você exercer aquilo que Jesus já fez por você. E o Senhor te deu o poder e a autoridade contra principados, potestades, contra demônios. A palavra do Senhor diz no Evangelho de Lucas o que o Senhor já nos deu. E uma das coisas que mais me chama a atenção é que Jesus, Ele nos deu para nós também prevalecermos, para nós também vencermos, porque nós precisamos entender que tudo que Jesus nos deu tem um propósito. Tudo que o Senhor Jesus nos deu tem um propósito. A autoridade tem um propósito, o poder tem um propósito, a unção tem um propósito. E nós, como igreja, nós precisamos entender isso e colocar isso na nossa vida como um princípio. Então, entenda uma coisa: o Senhor já te deu, mas o que o Senhor espera de você? Você use. E uma das formas de você, eu vou falar um pouco sobre isso agora, e uma das formas de você prevalecer com a autoridade que Jesus te deu é através da oração. Vou te dar um exemplo. A Bíblia diz: resistir o diabo, ele fugirá de vós. E como que você resiste? Orando. Eu não aceito isso. Eu não aceito isso. O inimigo está dizendo isso. O inimigo está usando pessoas para dizer isso contra a minha vida. Mas eu não aceito isso. Porque essa é a vontade de Deus. Esse é o querer de Deus para a minha vida. Então eu vou ficar com a vontade de Deus. Eu vou ficar com o querer de Deus. Eu vou ficar com aquilo que o Senhor quer para mim. Então, se a palavra do Senhor diz que eu posso todas as coisas daquele que me fortalece, então eu posso. O diabo não vai me parar. O diabo não vai pôr desânimo na minha vida. O diabo não vai me desacreditar. O diabo não vai prevalecer contra as minhas orações. Porque a palavra do meu Senhor diz que maior é aquele que está comigo do que aquele que está no mundo. Então entenda uma coisa: você tem autoridade, você tem o poder, mas você tem que exercer. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, a nossa luta é espiritual. E você vai vencer espiritualmente. Querido, é Lucas capítulo 10, versículo 19. Diz assim: eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Olha que palavra poderosa que chama. Eis que vos dou poder para pisar. O que é pisar? Prevalecer.
governo. O que a palavra do Senhor diz? Aonde você pôr a planta dos teus pés, você vai tomar por herança. O que Jesus está dizendo? Eu estou te dando governo, para governar, para prevalecer, para dominar, através do que? Dos nossos pés, ó. Eis que nos dou poder para pisar, governar sobre serpentes, é uma caça de demônios, escorpiões, é outra caça de demônio. Isso aqui que me chama a atenção, ó. E sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então o que Jesus está dizendo aqui? Eu te dei o poder, eu te dei a autoridade sobre demônios, sobre o poder dos demônios, e nada vai te causar dano algum. Então olha a segurança que Jesus está falando para você, irmãos. Olha a segurança que Jesus está passando para você. Eu te dei, fica tranquilo, eu estou na sua retaguarda. Nada vai acontecer com você. Você vai guerrear, você vai lutar, você vai prevalecer, e eu vou te guardar. Nada vai acontecer com você. Então você sabe que agora você está indo para uma guerra, aí você sabe que você não está sozinho. Cristo está com você. Amém, amados? Abra comigo a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Glórias ao Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, no versículo 4. Vamos pegar no capítulo 6, versículo 1 a seguir. Atos capítulo 6, versículo 1. Olha o que diz a palavra. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas do ministério cortadiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixamos a palavra de Deus e servimos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, os quais vamos constituir sobre essa necessidade. Presta atenção no versículo 4. Mas nós perseveremos na oração e no ministério da... Então tá, eu vou ler outra tradução aqui para você agora. Marque esse versículo 4 aí para você ver o quão é importante o que os apóstolos estão passando para os discípulos, porque a Bíblia aqui diz que havia uma multidão de discípulos. Agora não era só os 12, havia multiplicado o número de discípulos. Olha o que ele diz na outra tradução aqui, ó. E nós dedicaremos a oração e ao ministério da palavra. Então, o que os apóstolos agora colocaram como necessidade para eles? Para o povo, para as multidões. Aqui tem 2 ministérios. Mas qual que vem primeiro? O ministério da oração. Porque eles sabiam que se eles dedicassem ao ministério da oração, a palavra ia fluir, os milagres iam acontecer, a glória de Deus ia se manifestar, a presença do Espírito Santo seria real, e a manifestação de curas, sinais, milagres e libertação ia acontecer. Então, olha o raciocínio que eles tiveram. Eu até ia falar isso na outra segunda-feira, mas já vou falar de uma vez. Eles entenderam que o segredo do sucesso deles dependia do segredo do sucesso do ministério de Jesus. Era uma vida de oração. Então, olha para vocês verem, eles falam assim: nós não podemos nos ocupar com tantas tarefas,
Mas vamos escolher aqui homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, e vamos passar essas tarefas para eles. Mas nós vamos dedicar. Olha que palavra tremenda, presbítero Márcio. E nós dedicaremos. Eles iam dedicar, Cristiano. Eles iam, Sabrina, dedicar. O que é dedicar? Colocar como prioridade. E tudo que você dedica cresce. Tudo que você dedica prospera. Tudo que você dedica vai fluir. Então a oração tem que ser algo, Luan, que nós precisamos dedicar. O Senhor não chamou a igreja somente, deixa eu ver se eu congregador do profeta. E uma das formas de você romper na oração, e eu já vou encerrar, é você dedicar a essa comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E aqui eles dão, agora preste atenção, os apóstolos aqui agora, eles não tinham Jesus com eles, mas existia um ensinamento de Jesus, eles tinham um exemplo de Jesus, porque eles viam a vida de Jesus em oração. E por que Jesus prevaleceu contra a sua vontade, a sua carne e o seu desejo da Getsemane? Porque ele tinha uma vida dedicada em oração. E se você levar a oração a sério, Deus também vai te levar a sério. Domingo de manhã, a presença sobrenatural, né? Forte. Mas quantos já chegaram aqui orando? Quantos já vieram orando? Quantos já passaram a noite orando? Quantos já estavam colocando lenha na fogueira? E nós precisamos entender uma coisa: o fogo está aceso, mas a nossa oração é como lenha. Quanto mais lenha você põe, mais o fogo cresce. E se o fogo cresce, o calor aumenta, a chama aumenta, e a proporção é alcançar mais. E os apóstolos entenderam o que é hoje a igreja precisa entender. Se nós não orarmos, como as portas da igreja de Cristo vai prevalecer contra as portas do inferno. O diabo não está preocupado com grandes igrejas, com grandes templos. Ele não está preocupado com igrejas que têm grandes tecnologias, igrejas modernas. Ele não está preocupado com isso. Ele não está preocupado se a igreja tem um mega som, uma mega estrutura. Se tem cadeiras confortáveis, tapete, carpete. Ele não está preocupado com isso. A única preocupação do inferno é se essa igreja ora, é se os membros dessa igreja oram, é se os líderes dessa igreja oram, se os ministérios dessa igreja oram, porque eles sabem que se essa igreja ora, ele nunca vai conseguir prevalecer contra ela. Eu fico pensando, evangelista Judite, essa igreja de Atos dos Apóstolos é uma igreja que fez coisas poderosas. Alcançou centenas e milhares de pessoas. A palavra crescia, a palavra se multiplicava, o número de discípulos multiplicavam. E todos os dias a Bíblia diz que o Senhor acrescentava aqueles que deveriam ser salvos da igreja. Pedro passava, a sombra de Pedro refletia nas pessoas que estavam doentes, enfermas e eram curadas. Obrigado, Espírito Santo. A Bíblia diz que Pedro e João estavam indo para o templo orar. O que eles vão fazer? Orar.
Mas será que eles não tinham mais o que fazer? Mas a oração era uma prioridade para eles. E a Bíblia diz que ali tinha um homem paralítico. Eu fico imaginando quantos anos aquele homem estava ali sentado. E quantas pessoas entravam e saíam daquele templo e não puderam fazer nada por aquele homem. Porque a religiosidade, a religião, não pode fazer nada. Mas o poder da oração, sim. O poder da comunhão com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo, sim. E Pedro olhou para aquele homem, e aquele homem olhou, olha para nós. E Pedro, tomado de ousadia, tomado de uma vida de oração, de uma comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, disse: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda agora em nome de Jesus de Nazaré. E aquele homem se levantou. Quando você ora, Deus vai levantar aquele que está prostrado, aquele que está caído, aquele que está abandonado, aquele que está amarrado, aquele que está acorrentado, aquele que está preso. Jesus vai libertar através da sua oração. Jesus vai libertar através da sua comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, eu te amo. A Bíblia diz que Pedro subiu no terraço para orar. O almoço ainda não estava pronto. E Pedro subiu no terraço, ele foi para um lugar alto para orar. E Deus ali deu uma visão para ele. E o Espírito Santo disse para Pedro: esses homens vieram te procurar, vai com eles. Se Pedro não estivesse orando, ele não ia receber uma revelação do céu. Ele não ia receber algo que ia preparar o seu espírito, o seu coração e a sua vida para entrar na casa de Cornélio. Porque havia uma divisão entre os judeus e as outras classes de pessoas. Eles não se misturavam. Mas naquele momento ali, o próprio Deus estava mostrando para Pedro que ele precisava ir, que ele tinha que ir. E olha que coisa interessante: primeiro Deus mostrou, confirmou, e depois usou o Espírito Santo para testificar e falar para Pedro. Agora Pedro chega na casa de um homem religioso, temente a Deus, uma pessoa devota a Deus, uma pessoa que ajudava os necessitados. Olha que coisa interessante, presbítero Márcio. Cornélio ainda não era um cristão. Cornélio ainda não tinha nascido de novo. Mas o anjo veio por causa da sua oração. O anjo apareceu para Cornélio, irmãos. E quantos crentes estão na igreja? O anjo não aparece. Olha o que está na Bíblia. E ele e toda a sua família eram religiosos. Atos capítulo 10. E tementes a Deus. Dava muita esmola ao povo. E orava continuamente a Deus. Está aqui em Atos 10, 12. Então orava continuamente a Deus. Não era 2 vezes por semana. Era continuamente. Todos os dias. Versículo 3, Atos 10, 3. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão e viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Olha aí, 3 horas da tarde, esse homem não tinha o que fazer? Lógico que tinha. Era um homem muito ocupado, mas dedicava a sua vida na oração.
e o anjo se apresentou a ele. No versículo 4, atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: quem é o Senhor? O anjo respondeu, olha o que o anjo respondeu. O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazer um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Olha que coisa tremenda. O anjo veio porque Deus recebeu as orações desse homem. Quando você ora, Deus está colhendo as suas orações. Você não está orando para qualquer pessoa, você está orando para o Deus Todo-Poderoso. Ele não é poderoso, ele é todo-poderoso. E seguindo o texto, e no dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Aqui tem duas chaves espirituais que eu ia falar semana que vem, já vou falar agora. Cornélio estava orando às 3 horas da tarde, é um horário-chave. E Pedro foi orar ao meio-dia. 2 horários importantes. Cornélio recebeu o anjo e a direção de Deus, porque ele foi orar. Pedro recebeu a direção e a orientação do Espírito Santo, porque ele foi orar. Então entenda uma coisa: se você quer que as suas orações fluam, rompam, dedique tempo em orar. E eu encerro agora com essa última chave espiritual. Ore até você sentir no seu espírito que rompeu. Como que eu vou sentir no meu espírito? Você vai sentir no mundo espiritual, porque a oração é algo espiritual. A fé é algo espiritual. Então você está orando, você sente no seu espírito um liberar no mundo espiritual. Você sente que rompeu. O seu físico, você vai sentir isso no seu físico. E quando você sente que você está olhando, está batalhando, ali parece que está faltando alguma coisa para arrebentar. Arrebentou, você vai sentir. Aí você parte para outro alvo de oração. Você parte para outro propósito de oração. E fica lá até prevalecer. E fica lá até ter a vitória. E fica lá até Deus trazer a resposta. Porque tem pessoas que começam a orar, ela não vê o resultado de imediato. Ela não vê a resposta de imediato. E ela desanima. Ela para. Ela fala: não vou orar para isso mais. Eu acho que isso é a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então entenda uma coisa: aquilo que você está orando vai glorificar a Deus? Então é da vontade dele. Aquilo que você está orando vai exaltar o nome de Deus? Então é da vontade de Deus. Aquilo que você está orando, você vai dar testemunho do que foi Deus que fez? Então é da vontade dele. Aquilo que você está orando vai mostrar para o mundo, para os incrédulos, que Deus é o Deus impossível? É da vontade dele. Aquela situação, aquela circunstância que o homem diz que não tem mais jeito, e você está orando para Deus mudar, vai glorificar, exaltar, engrandecer o nome dele, é da vontade de Deus. Então nós precisamos, irmãos, é só alinhar com a vontade de Deus. Se a Bíblia diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me...
eu tenho que orar. Senhor, o Senhor é meu pastor. A tua palavra diz: nada vai me faltar. Não vai me faltar alegria, não vai me faltar ânimo, não vai me faltar saúde, não vai me faltar vigor, não vai me faltar força, não vai me faltar disposição, não vai me faltar tempo para orar ao Senhor, não vai me faltar recursos, não vai me faltar provisão, não vai me faltar meios, não vai me faltar roupa, não vai me faltar mantimento, não vai me faltar combustível no meu carro, não vai faltar pessoas para me ganhar para o Senhor, porque a tua palavra diz que o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Está entendendo? Você está orando à vontade de Deus. Obrigado, Espírito Santo. A Bíblia diz que aquela viúva, ela prevaleceu em Deus contra um juiz que não temia a Deus, não temia os homens. Aquele juiz ali, ele se achava que era o poderoso, mas aquela viúva foi procurar o Todo-Poderoso. E ela orou, o juiz mudou? Não. E ela orou, o juiz a quebrantou? Não. Mas ela continuou orando. Ela continuou orando. E chegou o momento que o próprio juiz reconheceu a oração daquela mulher. Então, por isso nós precisamos orar sempre e nunca desfalecer. Essa mulher não estava orando contra o juiz. Essa mulher estava orando contra aquilo que estava atuando na vida do juiz. Mas ela venceu porque ela foi perseverante. E chegou um momento que o Todo-Poderoso tocou nele. Mostrou para ele quem está no controle, mostrou para ele quem manda, mostrou para ele quem tem autoridade, e mostrou para ele quem que perseverou. Não foi ele que era o juiz, mas foi aquela mulher que estava com o joelho no chão. E a Bíblia diz: o Senhor não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a ele dia e noite. O que o Senhor está dizendo aqui? Eu vou fazer justiça sim. Você que ora de dia, você que ora de noite, você que me busca, você que chora, você que se quebranta, você que põe teu joelho no chão por uma causa, por um processo, por uma situação, eu vou fazer justiça. Me fizeram uma pergunta semana passada, eu fazendo um vídeo com um pastor de Rondônia, e ele me fez uma pergunta assim: se o senhor pudesse voltar no tempo, o que o senhor, uma das coisas que o senhor faria? Eu falei para ele assim: se eu pudesse voltar no tempo, eu queria ter passado toda a minha juventude, adolescência, na presença de Deus. E não só passar na presença, mas colocar o que eu aprendi ao longo desses 17 anos que eu sirvo a Deus, naquele tempo. Comunhão com o Pai, comunhão com o Filho, comunhão e relacionamento com o Espírito Santo e uma vida de oração. Uma vida de oração. Se eu pudesse voltar, eu ia colocar essas duas coisas como prioridade na minha vida. Então, vocês aprenderam hoje como ter uma vida de oração que rompe. Depois eu vou colocar esse vídeo disponível para vocês também. E quando às vezes você precisar lembrar, volta a ler lá. Amém? E vai para o joelho. Ah, mas eu não estou bem, não estou sentindo bem para orar.
Ana foi para o altar. Olha a situação que Ana foi para o altar, gente. Olha, André, como Ana foi para o altar, mas foi no altar, foi com o joelho no chão, que Deus deu a ela a vitória. Davi foi com o joelho no chão, os soldados de Davi queriam apedrejar Davi, queriam matar Davi, porque achavam que Davi era o culpado. O que Davi fez? Foi com o joelho no chão. Então não olhe para a sua alma, o seu sentimento, não queira achar que você tem que estar bem para orar, porque muitas vezes você vai começar orando não estando bem, mas no meio da oração você vai ficar bem. Eu tenho que me fortalecer mais, eu tenho que me preparar mais para me orar. Não, comece do jeito que você está, porque quem te prepara é o Senhor. E a palavra do Senhor diz que quando eu estou fraco, é quando eu estou forte, porque o poder do Senhor, ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. E uma das coisas que mais chama a atenção de Deus